Queridos alunos, sejam bem-vindos à aula online dos Encontros de Música Clássica e muito bem-vindos ao maravilhoso mundo da música. Vamos saudar e nos sintonizar com a rainha de todas as artes. Viva a música! Nosso tema de hoje, compositores espanhóis. E especificamente compositores da segunda metade do século XIX, cujas obras estão atualmente nos principais concertos, em vídeos, CDs. É um repertório que habitualmente é apresentado até os dias de hoje. E tem um detalhe muito especial. Praticamente todos são catalães e grandes pianistas, foram grandes pianistas. E exerceram e tiveram influência da música francesa, dos compositores seus contemporâneos, Debussy, Ravel, Saint-Saëns. Houve uma influência mútua de ambos os lados, e muito bonito de ver a gente perceber quando houve um pouquinho da influência francesa de Debussy, assim como Ravel e Debussy também teve influência desses compositores espanhóis que nós vamos ver hoje. E tudo isso tem um motivo político. Na primeira metade do século XIX, depois da Revolução Liberal de 1830 na França, uma série de acontecimentos políticos levou à instauração da Segunda República. E o primeiro presidente da Segunda República Francesa foi um sobrinho de Napoleão Bonaparte, que 3 anos depois dele assumir como primeiro presidente, ele se tornou, num golpe político, o imperador Napoleão III. Esse é o lado francês da história. Na Espanha, nasceu Eugênia de Gontijo, numa família da alta nobreza espanhola, e quando ela tinha 13 anos, ficou só com a mãe e uma irmã. Seu pai tinha falecido e a mãe a levou a Paris para prepará-la, formá-la adequadamente para um grande e bom casamento, que esse era o objetivo das mães naquela época. Ela era admirada, Eugênia de Gontijo, pela beleza. Paris inteira se encantou com aquela menina que, desde os 13 anos, ficou tendo uma formação de educação num convento católico de Sacré-Cœur, muito importante na época, e a mãe contratou para ser seus preceptores, para completar a sua formação cultural, 2 grandes romancistas da época franceses, Stendhal e Mérimée, e por eles ela foi formada. Quando ela estava nos seus 20 anos, ela foi apresentada à sociedade parisiense nas grandes festas. Quando ela tinha 22 anos, o primeiro presidente da Segunda República a conheceu e ficou apaixonado e muito atraído, porque além da beleza, ela era muito culta e muito preparada. E Napoleão, o futuro Napoleão III, era um homem que tinha uma fama terrível, que ele assediava muito as mulheres. E ele a assediou durante muitos anos, até depois que ele se tornou imperador, né, Napoleão III, ele continuou a assediando. E tem uma lenda que diz que ele, já como imperador, chegou para ela e disse: "Minha senhora, como posso chegar até a senhora?" E ela respondeu: "Pela capela, meu senhor." E foi assim. Ela tinha 27 anos, em 1853, quando eles se casaram, ele como o imperador Napoleão III, e ela a última imperatriz consorte da França. E foi uma celebridade. Ela teve uma participação muito importante,
que aproximou culturalmente a Espanha da França. Os artistas começaram a ter interesse na França, espanhóis na França, e os franceses na Espanha. Alguns fatos pitorescos que tiveram a influência direta de Eugênia de Gontijo. Nesta época, já na entrada da segunda parte do século XIX, a moda para as mulheres eram aqueles vestidos tinham de 9 a 10 anáguas embaixo para fazer o volume, muito quente, muito incômodo. Ela desenhou uma armação com pequenos fios finos de aço, como se fosse uma gaiola, e encomendou o primeiro modelo para uma fábrica de espetos que estava em processo de falência, chamada Peugeot. Quando ela lançou aquela armação moderna chamada crinolina, foi um sucesso. Ficou leve, arejada para as mulheres, tirou da falência essa empresa de espetos. A Peugeot, na sequência, começou a produzir guarda-chuvas, depois bicicleta e os automóveis, como nós conhecemos até hoje, por iniciativa desta imperatriz. Ela também instituiu a moda parisiense como um negócio. Ela incentivou a criação dos ateliês de alta costura, as famosas maisons francesas, e ali começou esse lado francês tão importante economicamente como foi para a França. Como uma mulher muito também moderna e atual, ela foi a primeira a lançar o uso do leque. Até então, o calor, o refrescar era feito por criados, abanando, e ela aparece no palácio, numa festa, portando bem típico espanhol, um leque, e se abanou sozinha. Foi um ato assim que teve uma repercussão muito grande, um ato republicano, democrático. A própria mulher se abanar, para nós isso é tão banal hoje, foi muito importante na época. Quando ela casou-se de branco, abrindo uma nova tradição. A primeira mulher a casar-se de branco foi a Rainha Vitória. Depois teve um espaço de 6, 7 anos, as noivas casavam com cores azul, claro, verde, mas branco. A partir de Eugênia de Gontijo, virou tradição no mundo inteiro a noiva casar-se com vestido branco. Muitas coisas ela influiu, inclusive Mérimée, esse grande romancista francês, admirava muito a Espanha e ele escreveu o seu romance Carmen, que serviu de base para a grande ópera francesa de Bizet. Tudo isso nessa segunda metade do século XIX ferveu em Paris e na Espanha. E vamos começar com o nosso primeiro grande compositor espanhol, Isaac Albéniz. Albéniz nasceu em 1860, 2 anos antes de Debussy. Foram contemporâneos. Então, essa turma espanhola que nós vamos ver hoje conviveu muito com a grande turma francesa, com as mesmas ideias, e cada um trazendo a sua cultura e seus pensamentos musicais, pessoais e suas personalidades. Albéniz foi uma criança prodígio. Com 4 anos, ele já dava concertos de piano. A mãe era uma pianista e ensinou ele desde pequenininho. Quando ele tinha 6 anos, os pais levaram ele para Paris e ele ficou 8 meses tendo aulas com um grande professor do Conservatório de Paris para ele poder fazer o exame e ser admitido. Ele passou no exame, mas ele não pôde ser admitido pela idade dele, muito novo demais. Voltaram para a Espanha até ele ter seus 9 anos e pouco, 10 anos. Eles ficaram fazendo concertos por Madrid e pelo norte da Espanha,
e ele era aclamado como um gênio da música espanhola. E já com 9 anos ele compôs e publicou sua primeira composição. Quando ele tinha de 9 para 10 anos, a família se mudou para Madrid para ele estudar formalmente no Conservatório Real de Madrid. Com 12 anos ele estava pronto. E se tornou um menino inquieto. Ele fugia muito de casa. Ele queria viajar, ele queria sair. O pai tinha uma profissão de aduaneiro, era funcionário de alfândega e teve oportunidades de viajar e levou sempre Albéniz junto, a partir dos 12 anos. Ele esteve em Buenos Aires, fez uma série de concertos, financeiramente se armou todo com a orientação do pai e acabou se apresentando nos Estados Unidos, em Cuba. Quando ele tinha 15 anos, ele já tinha se apresentado praticamente no mundo todo da época. E fazia cursos curtos em Leipzig, Bruxelas, onde tinha oportunidade de um aperfeiçoamento, ele fez. Com 15 anos, ele já era muito conhecido e quando ele fez 15 anos, naquele ano estreou em Paris a ópera Carmen de Bizet. Aquele auge do espanholismo na França, vamos dizer assim, né? E ele compondo suas obras. Quando ele estava com 23 anos, ele conheceu o grande compositor e musicólogo espanhol Felipe Pedrell, que apresentou para ele a rica cultura folclórica andaluz da Catalunha e da Espanha em geral. Ele se maravilhou. Os compositores que nós vamos assistir hoje, espanhóis, todos estudaram com Felipe Pedrell e descobriram essa sua rica cultura, unindo com as suas influências francesas. Nós vamos, no nosso primeiro exemplo musical, assistir uma obra de Albéniz muito bonita, da sua suíte espanhola. Ele homenageou cada região da Espanha com essa sua obra. Nós vamos assistir Granada. Foi uma homenagem à cidade de Granada e sua cultura. Quando essa obra é apresentada e escrita, do lado do título vem entre parênteses o nome da dança ou o estilo, o ritmo da composição. Granada, Albéniz colocou serenata. É uma música sentimental, mas com um sentimento muito forte, que ele homenageou Granada. Ele fez para piano solo, mas a tradição da Espanha do violão é muito forte. Foi feita uma versão para violão solo maravilhosa. Nós vamos assisti-la com Adam Del Monte, atualmente o grande violonista espanhol, clássico e flamenco. Ele une os dois estilos. Uma curiosidade, ele vai tocar num violão do maior luthier de violão do momento, Pellerman, que é um israelense que formou-se na música na Califórnia, um escultor de madeira. Todo o trabalho dele de construção do violão clássico e flamenco é feito manualmente, ele não usa nenhum instrumento, tudo com as mãos. E existe uma diferença entre o violão clássico e o flamenco, na construção, nas medidas. Para nós parece até imperceptível, mas para os conhecedores da música espanhola é muito nítido. E nós vamos assistir, de 2015, uma apresentação belíssima de Granada, de Albéniz, com Adam Del Monte.